Conta uma coisa. E Sim, esse Felipe caso Campos. do Gugu, hein? É outra coisa. Vamos falar sobre. Imagina o Gugu vendo isso, né? A vida dele, porque ok, beleza, tal, mas ele sempre foi um cara discreto, né? Um cara que só queria aparecer graças ao seu trabalho, construiu uma fortuna graças ao trabalho desde novinho, né? Sempre apaixonado pelo trabalho. E de repente jogaram tudo no ventilador e simplesmente assim colocaram muita coisa aí, sabe? Para todo mundo saber, para todo o público saber. E detalhe, né? Tudo isso porque por dinheiro. É isso mesmo que os caras estão fazendo? Ô, Cacá, hoje eu tava vindo pra cá e eu queria realmente te fazer essa pergunta. Uhum. É, você acha que tudo isso que tá acontecendo com o Gugu ultrapassa a vida pessoal? Por qual motivo? Porque uma coisa é o homem, né? E outra coisa é o Uhum. artista. Mas ali Sim. se misturou absolutamente tudo. Por que você acha que isso tá acontecendo? Olha, eu acho que infelizmente, né? Infelizmente, o Gugu sempre foi o que a gente estava falando do trabalho, a vida pessoal dele. A gente que trabalhou nos bastidores, trabalha nos bastidores de TV, não é muita novidade o que está sendo divulgado aí, tudo, mas ele sempre preservou isso. E é uma questão até de respeito, né? Mas aí mistura-se tudo. E, infelizmente, eu acho que está acontecendo por ganância das pessoas. Sim. E aí, colocar isso tudo num tribunal, numa audiência, a própria família fazendo isso. Né? Então, aí misturou o profissional realmente com o pessoal. O Gugu, ele poderia fazer o que ele quisesse, era problema da vida dele. Mas, por uma formação, ele nunca quis que tudo isso viesse à tona. E está vindo de uma maneira muito cruel, né? E muito, eu posso até falar violenta, no descarado de tudo, que de repente até ele não está aqui para se defender, ele não pode falar nada. Né? A única coisa que ele fez, que para mim, né, foi assim, ó, olha, quando eu morrer, eu quero 75% para os meus filhos, 25% para os meus sobrinhos. Aparecida, toma conta disso aqui. Foi o desejo dele. Ele deixou um testamento para isso. E agora vem. Ah, não, a gente não quer validar esse testamento. Aí aparece o suposto filho dele, quando ele tinha 14 anos, né? Que ele nasceu. Aí tem o suposto também, porque ainda, mas ele comprovou, ok, o Thiago Salvato, o companheiro dele. E todo mundo agora quer correr atrás, desculpa, da herança do cara, isso. Pois é. Olha só, Cacá. Produtor de Gugu afirma que apresentador participava de festas com orgias e drogas. Bora lá. Conforme os depoimentos das justiças para definir o destino da herança de Gugu Liberato, avançam mais e mais detalhes da vida íntima do apresentador morto em novembro de 2019. São expostos à coluna Erlan Bastos, o Em Off, que teve acesso nesta terça-feira. Há trecho da fala de o ex-produtor que passou pelo SBT e pela TV Record e afirmou categoricamente que o famoso participava de noitadas regadas a orgias e drogas. De acordo com o depoimento de Daniel Silveira, produtor que trabalhou com o Gugu no Domingo Legal no SBT, também no programa do Gugu na Record, até março de 2011, Gugu frequentava festas agitadas com direito a sexo e drogas. Segundo ele, até mesmo pessoas famosas e até bailarinas de seus programas participavam desses eventos. E abre aspas, até o momento daquela entrevista falsa do PCC, primeiro comando da capital, ele era mais
ele era mais promíscuo. Frequentava essas festas que rolavam de tudo: sexo, droga, casais que estavam ali para atrair os parceiros, disse ele em entrevista, e que foi exibida em 7 de setembro de 2003, no SBT, com 2 falsos integrantes da organização criminosa, e o episódio, porém, abalou a carreira do apresentador e nunca mais praticamente se levantou. Traição e namoro com o cantor. Após esse momento turbulento, porém, Gugu passou a ser mais comedido, afirmou o ex-produtor, deixando de frequentar tais festas aos poucos. Abre aspas, depois da entrevista ele passou a ser mais contido. Tinha casos esporádicos com bailarinas e bailarinos do programa, pessoas famosas, prostitutas, mais coisas de noite, enfim, reforçou Daniel Silveira em seu depoimento. O ex-produtor também foi questionado sobre a tentativa de suicídio de Rosimíria de Matteu. Ela teria atentado contra a própria vida no começo de 2011, após ingerir uma grande quantidade de medicamento. E Silveira cravou em sua fala perante o juiz que o surto da médica, ex-companheira do apresentador, se deu por conta de uma traição, mas não entrou em detalhes. Perguntado em seguida se sabia se Gugu havia traído Rosimíria com o cantor Marcelo Augusto, olha, para quem já está sobrando. O ex-produtor, porém, afirmou que nunca soube de qualquer relação entre os dois e que ambos eram apenas amigos. O namoro entre os artistas foi exposto por Mama Brusqueta no podcast Supersônico em 2021. O problema é que ele, Gugu, não queria que fosse tão exposto. Ele tinha esses relacionamentos, fotos com Marcelo Augusto, enfim, mas ele sempre foi muito discreto, afirmou. Enfim, Cacá, e aí, hein? É aí que tá, né? Isso tudo foi no depoimento, isso tudo numa audiência, né, Felipe Campos? Isso, a família ouvindo tudo, né? Porque já que colocaram tudo isso aí no tribunal, vamos lá. Marcelo Augusto, está sobrando para Marcelo Augusto. Marcelo Augusto está calado, não está falando nada. Realmente, a Mama aí, talvez fosse mais próxima, eu podia admitir isso. Eu sabia que eles eram super amigos e tudo, mas, assim... Comentava-se também que eles também tinham um caso. Até aí isso nunca foi avançado. Não, nunca foi avançado, porque foi uma escolha do Gugu e do Marcelo Augusto de não falarem sobre o assunto, né? E aí, a descrição mesmo do Marcelo Augusto, vamos voltar no velório do Gugu, vamos voltar, a gente não viu o Marcelo Augusto fazendo... dando depoimento, nada. Eu acho que o Marcelo Augusto não foi no velório do Gugu. Não vi também, não vi. Voltando lá no velório do Gugu... Eu acho que o Marcelo Augusto, eu acho que ele foi o único que não foi no velório do Gugu. Eu acho que foi, depois a gente tem que só ver. Se a Marcinha puder dar essa checada para mim na informação, só para ver se realmente o Marcelo Augusto foi, mas pelo que me parece, eu não vi o Marcelo Augusto no velório, até porque a gente estava esperando ele chegar. A gente aguardava ansiosamente a presença do Marcelo Augusto, mas ele não apareceu no velório. E depois eu fiquei sabendo também, o Cacá, que ele disse que ele não teve coragem de ir, que ele não aguentar realmente ver o Gugu morto. Então, assim, se a Marcinha puder até dar uma checada para mim, ia ser ótima, mas tudo bem. Mas continua aí, Cacá, fala, meu amor. Na verdade, eu fiz a cobertura do velório dele, eu estava lá, tal, entrevistei muitas pessoas, e realmente eu não vi o Marcelo Augusto, só se ele foi mais à noite, foi de madrugada, tal, não vi. Mas ele realmente, você não via ele dando depoimento, sabe, teve especiais do Gugu, teve tudo. A gente não via muito o Marcelo Augusto, e ali eles foram muito próximos, se tiveram relacionamento e tudo, eles não quiseram passar isso, né? Aí você vê um produtor desse falando... Eu outro dia estava comentando com pessoas que também trabalharam com o Gugu, né? Que o Gugu realmente dava festas na casa dele, e eu acho que isso aí a gente não pode alegar que tinha droga, que tinha orgia, isso de verdade não tem como alegar isso, mas ele dava festas na casa dele, mesmo assim,
eram festas, tipo, em outro local, ele saía ali da casa dele, segundo o que me disseram, iam para um lugar ao lado, para uma mansão ao lado, tudo, e ali, ok, gente, era o momento de diversão dele. O que mais me impressiona é como isso vai à tona num tribunal, né? E o que isso vai interferir ali na herança das pessoas, entendeu? Então, assim, essas coisas de festa, todo mundo sabia nos bastidores, não é, Felipe? Você também sabia dessas festas? Todo mundo sabia. É que, na verdade, assim, eu acho que o Gugu, ele tinha uma imagem muito angelical, né? Daquele cara muito do bem. Ele tinha muitos. E não que ele fosse do mal, porque você também querer, tipo, transar com um, com o outro, o que você vai fazer com a sua vida pessoal, ok. Ele não estava fazendo isso na frente do Domingo Legal, enfim, não estava fazendo ao vivo para todo o Brasil. Eu só não gosto da hipocrisia, sabe? Então, assim, eu só não gosto quando a história começa a tomar um outro rumo, sabe? Aí isso começa a me incomodar. Por exemplo, ficar contra a mãe. Eu não gosto, porque eu acho assim, mãe é sagrado. Mãe é imaculada, independente da forma como você tenha sido gerado. Eu não acho que ninguém nasceu de chocadeira, muito menos você foi feita no micro-ondas, entendeu? Então, quando você é gerado por alguém, o mínimo que você tem que fazer é ter respeito a essa pessoa e não colocar ela como se fosse a boba da corte. Concordo plenamente. Eu tenho uma teoria, principalmente depois daquela carta que a Rose Miriam vazou, né? O portal em off vazou a carta. Aquela carta diz muito sobre a Rose. Ela né, era, e pode ser que sim, até agora, uma mulher apaixonada pelo Gugu. Ela era apaixonada pelo Gugu. Ela acreditava que ele ia mudar naquela coisa, né? Acreditava em cura gay e tal, que não existe, mas ela acreditava porque ela amava ele. Então era muito louco, porque eu acho que ela estava de verdade. Essa é a minha teoria, tá? Minha teoria é essa. Ela sempre acreditava que um dia ele ia ser marido dela de verdade, porque nunca foi, né? Mas que ali eles tinham construído uma família. E eu acredito, pode me chamar de ingênua, que realmente ela amava ele, amava. O que eu acho, de verdade, é que, por exemplo, ela entrou na justiça, né, querendo o reconhecimento de União-Estado, porque para ela pegou o seguinte, pegou assim, como eu não sou ninguém, né? Como eu não estou no testamento dele? Como se eu sou a mãe dos filhos dele? Eu acho que doeu mais aqui. E acredito, sim, que a família dela, a gente sabe que o irmão dela também é meio complexo. Aí a família dela, você tem que ir atrás, você tem que ir atrás, você tem que ir atrás. Eu acho que a família dela é mais, entenda, o dinheiro, e pegaram nela nesse emocional. Isso para mim. Porque, assim, pode parecer muito louco, mas ela amava o Gugu, entendeu?